Estamos no ar com mais um episódio do podcast / videocast de política do Brasil de Fato, o podcast 3x4. Aqui a gente analisa os principais temas da conjuntura e da vida política e social no nosso país e você vem com a gente para fazer comunicação popular e debater essas temáticas de uma maneira que ninguém por aí debate não, você só vê aqui no Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo, é para isso que a gente está aqui. Estamos ao vivo em formato videocast, você não vai só ouvir, não estamos só nas ondas do rádio e nas plataformas de podcast por aí não, você também pode nos assistir nas plataformas de rede social. Eu sou a Nara Lacerda, hoje estou sozinha aqui no estúdio da Rádio Brasil de Fato. Igor Carvalho volta logo, está em merecidas férias. Estamos aí em algumas semanas solitárias no nosso podcast, mas não se preocupem, já já estaremos em dupla para conversar sobre os temas do Brasil aqui contigo, com quem está nos ouvindo, as nossas ouvintes, os nossos convidados, as nossas convidadas. Direto dos estúdios da Rádio Brasil de Fato, pela próxima 1 hora, portanto, a gente conversa sobre os temas do nosso país a partir de agora aqui no nosso podcast. Você pode participar pelas redes sociais, pelo YouTube, e hoje a gente tem uma novidade que eu preciso até respirar para anunciar, estreando no nosso time de comentaristas fixas e fixos do 3x4, Tainá de Paula, secretária de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro, a vereadora mais votada do Rio, arquiteta e urbanista. Tainá, que felicidade ter você aqui com a gente, que bom que você faz parte dessa família de comunicação popular que é o Brasil de Fato e o podcast 3x4. A partir de agora, seja bem-vinda. Obrigada demais, Nara, e todo mundo que curte ouvir, dialogar, acompanhar aqui pelas redes sociais o time da Brasil de Fato. E você que está nos ouvindo já sabe, né? Você pode acompanhar o podcast 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram e no Facebook. O podcast também fica disponível nos principais tocadores, como o Spotify, o Deezer, o YouTube Music. Manda sua mensagem, entre em contato com a gente ao vivo, por meio do chat. A gente também está na Rádio Brasil de Fato, 98,9 FM, na Grande São Paulo, portanto, online ou nas ondas do rádio, vamos com você a partir de agora nessa conversa. E o nosso assunto nesta semana se impôs pela urgência do tema, pela necessidade do debate, não só nesse 20 de novembro, mas sempre. Você sabe que a pauta racial está sempre aqui no Brasil de Fato. A gente não deixa essa temática para tratar só em novembro, não, mas pelos últimos acontecimentos e debates sobre a violência que tomaram conta do país recentemente, a gente vai precisar falar desse tema com bastante força a partir de agora. A gente vai conversar sobre como a violência do Estado atinge mais as pessoas negras e tentar entender quais são as motivações históricas, estruturais por trás desse cenário, como é que a gente pode mudar essa situação. O assassinato de pessoas negras é uma política estrutural do Estado brasileiro? Infelizmente, o desenho dessa resposta já está expresso em números. Dados recentes da Fiocruz e do Atlas da Violência mostram que a violência no Brasil tem cor e tem alvo. Jovens negros representam alarmantes 73% dos óbitos por causas externas, que incluem violências, acidentes e confrontos armados. Na faixa etária dos 15 aos 29 anos esse dado, viu? Mas no panorama geral, mais de 76% das vítimas de homicídio no país são pessoas pretas e pardas, a nossa população negra. No momento em que o Brasil discute projetos de lei antifacção, CPI do crime organizado, caos letal em massacres policiais no Rio de Janeiro, por exemplo, o tema se torna mais do que urgente e é por isso que a gente traz essa pauta aqui nesse 20 de novembro. Bom, para
Para comentar esse cenário, desculpem, a gente recebe também a deputada estadual de Pernambuco, Rosa Amorim, ativista e militante pelos direitos humanos, com uma trajetória longa desde a infância, né, Rosa? Na luta pela terra, que tem tudo a ver com essa temática que a gente vai tratar aqui hoje, e no trabalho de luta popular e comunitária, muita experiência. Bem-vinda, a gente está muito honrado, estou muito honrada de ter você. Aliás, essa trupe de hoje, Rosa, está incrível. Obrigada demais por vir para cá ajudar a gente a entender esse assunto que é uma tragédia, né? Valeu, viu? Primeiro, um salve a toda a rede de comunicação, todo o Brasil de Fato, a família Brasil de Fato, e também aqui ao 3x4. Hoje vamos debater um tema muito importante, num mês para a gente muito simbólico, para a luta do povo negro, mês de novembro, um feriado que a gente está aí passando o segundo ano de um feriado nacional, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, mas infelizmente a gente tem que enfrentar desafios duros para, de fato, a gente construir um Estado antirracista, um Estado que caminhe para uma equidade racial. Queria muito, muito saudar aqui a presença dessa companheira das fileiras do mesmo partido que eu, Tainá de Paula, que muito nos inspira e com certeza tem um acúmulo enorme para a pauta do povo negro, em especial para a pauta da segurança pública no nosso país. E se a gente não trabalhar para um pacto social, a gente não vai resolver esse problema. A comunicação é essencial para a busca desse pacto. E olha, para quem está vendo esse quadro na tela agora, essas 3 mulheres aqui comprometidas a discutir, a gente com essas 2 convidadas de honra, você sabe que o podcast de hoje vai ser forte, vai ser, inclusive, muito emocional para nós, mas vai ser necessário. Então, vamos nessa missão. Eu vou começar com uma pergunta para as 2 convidadas, tanto para a Tainá quanto para a Rosa. Vou começar com a nossa convidada externa, viu, Tainá? Você é nova na família. Claro, claro. Mas vou dirigir esse questionamento à Rosa, depois você faz o comentário também. E olha, é a pergunta de ouro. Para começar o nosso programa e colocar todo mundo na mesma página, eu pergunto às 2. Existe uma política de extermínio da população preta no nosso país? Rosa, por que a gente pode fazer essa afirmação? Bom, primeiro que o Brasil, a história do povo brasileiro já é marcada no início com a violência. Nós negro, somos filhos e filhas de uma história que o Brasil tentou esconder. Uma história que foi construída com base no latifúndio, no patriarcado, com base no racismo. Se a gente quer entender e afirmar essa sua pergunta, assim eu faço, né, eu afirmo essa pergunta, sim, nós temos uma política de extermínio, a gente tem que olhar para a história do Brasil. Esse Brasil que foi fundado com muita violência, né? Violência que, quando a gente vai olhar para os povos originários, para os povos indígenas, nós tivemos um Brasil que teve uma política de extermínio do povo indígena, teve uma política de escravização, de colocar o povo negro vindo de África para construir toda a base econômica desse país. Nós fomos mãos de obras escravizadas e até hoje assim nós somos. E com todas as políticas que nós tivemos, a Lei Áurea, quando a gente vai colocar no Brasil, foi uma lei racista, porque nós tivemos uma falsa liberdade em 1888, porque antes de 1888 nós tivemos em 1850 uma lei de terra que deu propriedade para o povo branco, para os nossos colonizadores e deixou o nosso povo negro ao léu, sem nenhuma política que garantisse dignidade de vida, sem nenhuma política que garantisse reparação lá atrás e nesse momento reparação histórica. Portanto, o nosso povo foi entregue a todo o local, né? Foi entregue a uma política de completo abandono, sendo colocado nos morros, nas favelas, sendo colocado naquele lugar sem nenhuma política de trabalho, de segurança pública, de saúde, de educação. Então, tudo que nós conquistamos até hoje foi fruto, sim, de muita luta, de muita resistência, e até hoje nós estamos aí.
com dados que diz que o Estado brasileiro tem uma política de morte e de violência até hoje para os corpos negros que sustentam esse Brasil. Quando a gente vai olhar para os altos índices de segurança pública, quem morre, o alvo está apontado para uma pele preta, em especial para os nossos meninos e homens negros. Quando a gente vai olhar para o índice, inclusive, da fome, as pessoas não morrem de fome no Brasil. As pessoas são assassinadas por um projeto político que não alimenta o povo. Até hoje, quem é que morre de fome no Brasil? As pessoas que morrem de fome, elas têm cor. São as pessoas negras, são as pessoas pobres. Quando a gente vai olhar para as pessoas que morrem todos os dias na fila dos hospitais por inúmeras doenças, por uma falta de política de saúde pública, são as pessoas negras. Então, não é só olhar, inclusive, para a letalidade, né, para algo que para a gente está aí expondo, né, os dados. Eu não quero me alongar muito, já foi dito, mas a gente teve um dado absurdo recentemente da pesquisa Pele-Alvo, que apontou que os policiais matam 4.000 pessoas em 9 estados, em 27 dos estados brasileiros, só no ano passado, em 2024, e do total dessas vítimas, 3.066 pessoas eram negras. Isso corresponde a 86% dos casos. Então, com certeza, a gente pode dizer que nós temos uma política, sim, de extermínio para a população negra no nosso Brasil. Os números não deixam nenhuma dúvida a respeito dessa afirmação da Rosa. Eu queria levar essa questão também para a Tainá. Tainá, para complementar a fala da Rosa, por que a gente pode fazer essa afirmação de que há em curso um genocídio oficial de Estado contra o nosso povo negro brasileiro? Nara, que maravilha falar contigo. Rosa, como inspirador te ouvir. Infelizmente, Nara e todo mundo que nos ouve, essa afirmação de que há um genocídio em curso, ela é muito possível de nós afirmarmos como correta. Primeiro que há um genocídio na base da bala, mas também na base da caneta. Eu falo diuturnamente isso porque existe, claro, a execução dos corpos negros a partir do confronto direto, não raro entre facções, não raro entre polícias e facções, e obviamente toda a cadeia de criminalidade, mas também se estabelece um genocídio pela falta de oportunidade, pela falta de investimento público em saúde e, obviamente, em financiamento, empoderamento econômico e financeiro, a ausência de discussão, de diálogo sobre o que nós faríamos com a massa negra brasileira no pós-escravismo, esse diálogo que não foi feito, o dia seguinte que ainda não acabou, fez com que a ampla maioria da população negra passasse por um processo de empobrecimento e um processo de esvaziamento de possibilidades de vida que faz com que a ampla e irrestrita maioria da população negra ou quase negra, mestiça desse país, more em territórios vulneráveis, esteja na base da pirâmide da pobreza extrema. Os índices de fome e de vulnerabilidade de acesso à água, de acesso à energia, que ainda existem hoje no Brasil, ainda se reflete de forma muito imperativa na população negra residente em áreas de periferia, em áreas de favela. O que eu estou querendo dizer é que, para além da violência bélica que a gente conhece dos grandes centros urbanos, existe camadas de violência que atravessam corpos negros e que se somam à violência cotidiana belicosa, essa sim armada, essa sim promovida, seja pelo Estado ou seja pelo Estado paralelo, que na verdade é o Estado institucionalizado desses territórios. Tráfico, narcotráfico, milícia, narcomilícia. E nesse sentido, antes de mais nada, não quero dar spoilers aqui da nossa conversa, do rumo da nossa conversa, que com certeza a gente vai chegar no pé da antifacção, eu quero dizer que nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre racismo, sobre as entranhas e os impactos do racismo, e isso não se
diminui, isso não acaba, não termina simplesmente com a 10.639 e com a 11.645, leis que inclusive não estão sendo aplicadas com o devido tamanho e com a devida capacidade institucional no nosso país, mas é preciso fazer uma discussão franca sobre o impacto do racismo numa nação. Recentemente a gente teve a fala do chanceler alemão, que fez uma fala no mínimo xenofóbica, sobre a população de Belém, falando que todos os alemães, todos os jornalistas alemães estavam muito felizes de voltar para a Alemanha. Demonstrando que mesmo depois de décadas e décadas de discurso xenofóbico nazista, ainda existe naquela sociedade uma dimensão nazista extremamente conservadora, extremamente excludente. Por que raios o Brasil vai achar que, apesar de ter retirado a legislação da escravocracia do Brasil, as entranhas do racismo e as entranhas da escravidão ainda não perpassam com muita naturalidade entre os nossos e entre nós mesmos? Eu acho que parte desse processo de discussão da segurança pública e da execução dos nossos corpos negros passa pela nossa revisão do impacto do racismo na nossa sociedade. E como diria o grande, acho que posso chamar de professor Hélio Santos, o 14 de maio é o dia mais longo da história do nosso país, porque ele não terminou até hoje. O fato de a gente fazer com que até a idade da nossa população, a idade média da nossa população continue não conseguindo crescer, a gente não consegue dar uma vida mais longa para a nossa população, você que está nos ouvindo, também tem a ver com a morte e o genocídio dos jovens negros. E não só nas operações diretas, como a Tainá trouxe, mas em cima das motocicletas, dos entregadores precarizados, e, enfim, nos Uberes da vida que sofrem com a violência, que tem como maioria também os nossos jovens de periferia, as nossas jovens de periferia buscando um trabalho devido à falta de estrutura e ao desmonte das políticas sociais que a gente viveu nos últimos anos. Então, acho que está claro para todo mundo que está nos ouvindo que não tem situação ímpar aqui, não tem obra do acaso, não tem tragédia, desvio. O que a gente tem é um cotidiano de violência institucionalizado e, infelizmente, Tainá e Rosa, institucionalizado na formação das nossas forças de segurança. Isso é uma realidade que eu queria muito discutir com você. Vou voltar a falar com a Rosa, porque a gente tem aí uma estrutura que se manifesta nas operações chamadas, né, de operações policiais, mas que a gente aqui no Brasil, de fato, chama de massacre mesmo contra as nossas populações periféricas e na formação das nossas forças de segurança. Existe um problema aí também, Rosa? Sim, primeiro queria começar com essa provocação, operação, né? Essa é uma palavra para a gente, enfim, difícil, porque em que lei está escrito que o Estado pode matar seu povo? Acho que o que a gente tem que começar a debater é o que a gente vê nessas operações é uma China, é um verdadeiro genocídio, uma carnificina televisionada da morte, do assassinato do nosso povo negro. E nós vivenciamos agora a mais letal da nossa história, que aconteceu recentemente, há 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro, mas que toma conta cada vez mais de muitos estados no nosso Brasil. Então, o que a gente faz a provocação, mais uma vez, quem era o alvo da operação não foi preso. Mandatos de justiça não foram cumpridos, do crime organizado, os mandantes do crime organizado não foram presos. Nenhuma grande prisão dos operadores internacionais do crime organizado foi preso, nenhuma fábrica clandestina de armas foi desmantelada, nenhum baque financeiro ao crime organizado aconteceu. O que a gente viu e o que a gente vê foi, sim, um sucesso na ótica do racismo. Essas operações, elas são sucessos na ótica do racismo. Inclusive, é importante colocar aqui um elemento a mais do populismo de direita,
que faz dos nossos corpos, dos corpos pretos, para o fascismo, né, que nós temos o dever de cada vez construir uma política para enterrar esse projeto que vem se consolidando no nosso Brasil e que é, sobretudo, um projeto de morte. É uma política que cada vez mais tem uma combinação que para a gente é muito perigosa. Eu acho que Tainá fala de um Estado que é um Estado que tem um ranking no processo dessas operações, mas que também é uma conjunção ali que a gente vê que a gente não quer, e a gente tem que dizer um basta para não ter uma reprodução no resto do país, porque eu venho de um estado do Nordeste, a gente sabe que cada vez mais as organizações criminosas vêm tomando conta de outros estados brasileiros, em especial da nossa região, mas a combinação que eu falo do crime organizado junto com uma política fascista que tem um projeto racista para a nossa população. Inclusive, eu quero trazer a Rosa para essa conversa justamente porque ela fala a partir do Rio de Janeiro, conhece o território como ninguém, atua politicamente no território do Rio de Janeiro, que, aliás, eu acho que a gente sempre tem que fazer esse parênteses, é um território que nos orgulha, a cidade do Rio, o estado do Rio, fazem parte da nossa história, desde a raiz da história deste território que passou a ser chamado Brasil, né? Não estamos falando de antes da invasão, obviamente. Mas o período pós-massacre, depois dessa, enfim, ação da polícia, né? Porque a gente não consegue nem achar palavras para tratar desse tema, foi muito marcado por embates, inclusive públicos, entre governo federal, estadual, troca de acusações. Houve um uso político dessa pauta, o que também é bastante violento, né, Rosa? Isso é Claro. comum no Rio de Janeiro, né? Infelizmente é muito comum, Nara. E eu quero retomar aqui uma fala de Rosa, que a gente precisa lidar e tratar com atenção. Apesar do Rio de Janeiro não ser a cidade mais violenta do Brasil, né, no ranking das cidades, nós não temos os maiores dados de letalidade, de crimes associados à classe média, ou seja, roubos e furtos, sequestros, mas curiosamente, e aí eu quero escurecer aqui como se entranha, como é que essa discussão entre racismo e segurança pública e violência precisa ser dada de uma forma mais acelerada dentro do nosso campo, como o Rio de Janeiro ostenta o fato de ser um dos estados, uma das cidades com o maior número de chacinas ao longo de sua história. E chacinas essas com requinte de crueldade e violência, como nós vimos recentemente em Vila Cruzeiro. Apesar do Rio de Janeiro não ser a mais violenta, ela é a segunda maior cidade em número populacional de negros e negros fora de África. Ou seja, ela historicamente associa o seu controle territorial ao controle de negros e negras. A presença da violência, a criação, inclusive, da polícia militar brasileira, que era a polícia, até então, a polícia imperial, ela se sustenta a partir do entendimento de que negros e negros no espaço público são negros fujões, negros fugidos, e que precisam ter controle, tendo em vista que não são seres humanos, são propriedade. É nessa esteira, nesse processo de descarte e de falta de entendimento dos direitos adquiridos de pessoas negras e de corpos negros que as polícias, inclusive, obviamente, a polícia carioca e fluminense, vão se consolidando ao longo do século XX e, obviamente, século XXI. Isso cria uma cultura e a chacina, ela revela para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, dois elementos fundamentais. A pedagogia do controle, não façam isso, porque eu, Estado, eu, autoridade policial, vou te executar sem responder publicamente sobre os meus atos. E dois, a sociedade me apoia, me chancela. O governador Cláudio Castro conhece, apesar dele não conhecer absolutamente nada de gestão pública, ele conhece a entranha do racismo do Estado do Rio de Janeiro e de sua cidade. Ele faz o seguinte, ele dobra a aposta. Eu sei que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado racista, eu sei que terei apoio popular e eu tenho aí uma janela de oportunidade de sair do completo ostracismo
que eu vivia, enfim, um Estado extremamente inábil, nenhuma política pública apresentada, ele faz um espetáculo a partir da necropolítica, a partir da execução que ele mesmo estabelece. E verbaliza que está programando outras chacinas para terminar de fazer a limpeza, para fazer o que ele vem intitulando de faxina do bem, faxina para a segurança pública, brincando com a vida das pessoas e, obviamente, com o campo da esquerda. O campo de esquerda denuncia o rompimento completo dos limites de direitos humanos e, obviamente, a ampla maioria da população referenda o governador e requenta, criando, inclusive, uma imagem de figura nacional. Pessoal, Cláudio Castro está sendo cotado para como sendo figura quase que natural de ser construída como pré-candidato majoritário à presidência da República desse país. Prestem atenção nisso que a Tainá está falando. Estão fazendo propaganda eleitoreira com a morte de jovens brasileiros, com o assassinato de jovens brasileiros. E chamando esse assassinato de faxina. Um termo absolutamente pejorativo, jocoso, uma coisa horrorosa. Isso que a Tainá está nos trazendo é gravíssimo. Continue, Tainá. Não, imagina, Nara. E nesse ponto, quando a gente escalona o Cláudio Castro, o que ele simboliza hoje, que é a necropolítica, que, mal comparando, é um requentado de um novo Bolsonaro, porque, vejam bem, a pré-campanha do Bolsonaro, se não me falha a memória, foi ele fazendo diversas declarações de cunho racista, inclusive comparando pessoas negras, como se pessoas negras tivessem peso em arroba, remetendo, inclusive, ao período escravista. Bolsonaro, ele constrói o leito dele pré-eleitoral também em cima do racismo brasileiro. Ele cresce na opinião pública conservadora num processo de radicalização contra o movimento negro brasileiro, contra o campo da esquerda, a partir de pautas que são pautas essencialmente da vanguarda, essencialmente da emancipação e contra-capitalistas. Eu sempre falo, a discussão racial hoje no Brasil é uma das discussões mais anticapitalistas que a esquerda conseguiu consolidar. Porque ela é uma pauta que discute trabalho, que discute precarização, que discute acesso à terra, que discute soberania alimentar e, portanto, discute emancipação, coisa que o capitalismo não topa. Então, portanto, na minha opinião, o Cláudio Castro se consolida como um novo líder dessa extrema-direita, desse fascismo brasileiro. E, olha, ele pode dar trabalho, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. E nós estamos aqui dando trabalho também. Eu sempre gosto de lembrar da nossa força, porque é ela que nos carrega até aqui, né, Tainá? E, gente, eu errei o nome da Tainá ali atrás, mas é emoção de estar com essas duas grandes mulheres aqui na bancada hoje, viu? Estamos aqui com a Tainá e com a Rosa. E eu quero, antes do nosso intervalo, voltar a falar com a Rosa, porque há um detalhe na tua trajetória que está muito envolvido nessa questão e que a gente fala pouco, que é a luta pela terra. A gente sabe que caminha lado a lado a concentração de terra e a exclusão do nosso povo negro na história brasileira, e esse resultado da violência também está diretamente relacionado. Quando a gente vai nos acampamentos do MST, nos assentamentos do MST, quando a gente vai observar a nossa agricultura familiar, a gente vê o nosso povo preto, a gente vê o nosso povo pardo muito representado. Então, queria que você falasse um pouquinho com a gente, Tainá. Rosa, desculpe. Rosa. Olha aí as emoções aflorando, gente. Rosa, queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre essa conexão da desigualdade, da distribuição de terra no nosso país e o racismo, porque ela existe e ela nos traz até esse cenário de violência num caminho quase que direto, né? Exatamente. Cada vez mais eu digo que não tem como a gente construir um Estado brasileiro antirracista sem concluir e sem conseguir olhar no horizonte, junto e paralelo, à luta por reforma no nosso país. Como eu comecei falando, o racismo no Brasil, a estrutura do Brasil, na nossa estrutura de dominação, de extermínio, de desigualdade social, está a questão da terra.
Se em 1850 nós não tivéssemos uma lei de terras, que foi ali a razão da desigualdade social que nós temos até hoje, se o Brasil tivesse feito um processo de saída de um processo colonial com reforma agrária, nós não teríamos o Brasil de desigualdades de hoje. Portanto, a democratização do acesso à terra, a construção de um país com soberania alimentar está na raiz para a gente, podemos dizer, caminhar para um Brasil que consiga ter uma esperança de um país menos desigual e um país que consiga colocar a política de reparação histórica no centro. O nosso grande pensador, Clóvis Moura, ele diz que o Brasil só será, de fato, uma nação completa quando reconhecer negros e indígenas como parte do seu próprio ser social. E o MST faz essa luta na prática, porque enfrentar o latifúndio e o capital, assim como disse Tainá, é enfrentar o racismo, é afirmar que a vida, a dignidade, a ancestralidade e a soberania popular vai estar no centro das nossas decisões e da nossa construção política. Ao capital interessa a violência, a nós interessa a emancipação. E é por isso que o MST coloca a defesa da vida como eixo central da sua luta por terra, por reforma agrária popular e por um outro projeto de sociedade. Mas é preciso dizer que a luta antirracista é uma tarefa permanente de todos e todas nós que acredita em um Brasil verdadeiramente popular e democrático. E essa luta exige encarar o racismo como ele é. Estrutural, institucional e também ambiental. Exato. Eu e Tainá acabamos de sair da COP30. É assim que o racismo é. Tainá falou no começo. É o racismo da bala, mas é também um racismo da caneta. E nesse meio também nós vamos precisar superar o racismo ambiental que muito nos divide e muito nos separa, aí colocando esse clima que o Brasil ainda está vivendo de COP30, Sim. em que o centro do debate climático está nas nossas discussões. Olha, esse debate você está vendo na tela, deixa a gente muito emocionado. Nós estamos as três emocionadas, nosso estúdio está emocionado porque somos alvo dessas desigualdades cotidianamente e não só diretamente, mas é difícil caminhar por cidades e viver e trabalhar em cidades em que a gente observa essa desigualdade estampada todo o tempo no transporte público, nas ruas, no trabalho, no posto de saúde, nas escolas. Esse pacto social, ele é necessariamente geral. A gente está falando aqui de estrutura, mas você que está aí do outro lado também está convidado e convidada a fazer parte desse pacto. Para a gente não se emocionar muito mais, e é preciso fazer um rápido intervalo, eu tenho um recado para passar para você que está aí do outro lado, antes da gente continuar esse debate mais do que necessário. Antes de continuar a nossa análise, eu quero te fazer esse convite. Se você gosta das produções do Brasil de Fato, dos conteúdos do nosso site, da nossa rádio, então ajude a gente a continuar fazendo comunicação popular, jornalismo independente. O link é apoia.se/Brasil de Fato. Vem lutar com a gente, apoia a comunicação popular. Aí, no QR Code na sua tela, desse lado, acertei. Você pode acessar ainda mais facilmente. Vamos fazer comunicação popular juntos? Só dá para fazer com essa troca, viu? Vamos retomar a nossa conversa. Bom, eu queria fazer agora uma provocação para as nossas parlamentares que estão aqui conosco, a Tainá, que fala com a gente diretamente do Rio de Janeiro, e a Rosa, que fala com a gente diretamente do Recife, porque a gente não pode deixar de olhar no espelho como campo progressista, como campo da esquerda, e mesmo em governos progressistas, com maior atenção a pautas sociais, essa dinâmica se repete. A gente trouxe os dados no início do programa, as nossas convidadas trouxeram
trouxeram outras informações que corroboram esses dados, mas 73% das mortes por causas externas, o que inclui violência, estarem direcionadas a jovens negros, inclusive em governos progressistas, é um problemão. É uma questão essencial que o Brasil precisa resolver para ontem. Então eu pergunto, começando pela Tainá. Tainá, o que falta no nosso campo para que a gente tenha força para construir esse pacto social contra o racismo e contra a violência que atinge o nosso povo negro? Nara, boa pergunta. E olha, eu, por mais que seja uma mulher negra do sul global, sou uma mulher de esquerda, marxista, quilombista, e quero te dizer que talvez o nosso primeiro exercício seja comum. Como é que a gente discute mais e como é que a gente não desiste daquele velho debate da discussão da base, que é fundamental da gente fortalecer as nossas escolas populares. O MST tem um papel e uma presença fundamental na nossa formação cotidiana, mas é importante que a gente faça uma reflexão de como os nossos partidos de esquerda, que são instrumentos de transformação e de disputa da sociedade, estão fazendo o acúmulo e fazendo o recorte necessário. E tenho visto o presidente Lula, que por mais que hoje tenha que dar conta não só do campo da esquerda, mas de todos os outros setores da sociedade e seu governo, é, na minha opinião, um grande farol de como é que a gente tem que fazer. É preciso trazer setores que até então não fazem parte do nosso tambor de ressonância automático. E por que eu estou falando isso? Não dá para a gente discutir racismo sem aproximar a juventude evangélica, por exemplo, que tem uma discussão do debate racial diferente da juventude negra organizada, partidarizada, que a gente está acostumado a dialogar. Não tem como a gente falar sobre segurança pública sem, por exemplo, assumir como nós vamos lidar com as forças policiais e quais são os atores e figuras centrais na nossa interlocução com as forças policiais brasileiras. Será que é possível aquela nossa velha pauta máxima de não acabou, tem que acabar a polícia militar? Não sei. Ela precisará ser transformada, ela precisará passar por um longo período de transformação até a nossa não necessidade de forças policiais operando a partir do Estado. Eu acredito piamente nisso. E olha, como último ponto, eu colocaria para você que talvez nós, a partir desse processo longo de fascismo brasileiro, e eu sempre falo que o período fascista brasileiro ainda não acabou, Bolsonaro ainda detém seus 30%, 40% de seguidores, nós temos ainda figuras que falam pelo Bolsonaro e se consolidam ao redor desse discurso conservador. Então, portanto, nós precisamos disputar mentes, ideias e corações. Como é que se faz isso? Nós precisamos cada vez mais, ao invés de falar simplesmente do debate racismo, do dogma racismo ou da crença racismo, falar dos impactos do racismo. Falar de justiça climática, falar da discussão do SUS, da defesa inegociável da saúde, falar do impacto da vida das pessoas, da 6x1, da precarização, ter políticas e formulação clara sobre população em situação de rua. Eu venho de favela e talvez isso facilite a minha visão muito estratégica de que o nosso discurso não pode ser um discurso distante da vida das pessoas. Quanto mais acadêmica eu for, quanto mais pauta máxima e intangível eu tiver e defender lá na minha quebrada, em frente à boca de fumo, de frente para minha casa, na Praça Seca, eu estarei mais distante da vida das pessoas. Então, a esquerda brasileira precisa urgentemente criar estratégias para discutir na vida da população, no dia a dia da população, e para que a gente não crie uma barreira entre os nossos quadros, entre os nossos parlamentares, entre os nossos dirigentes e entre, principalmente, as nossas disputas e defesa de sociedade. Nós temos que ser, de novo, e consolidar a imagem de que nós defendemos a classe trabalhadora, a classe precarizada, os marginalizados. Nós não podemos ser aqueles que querem determinar o que é certo e o que é errado e, portanto, nós estamos simplesmente querendo replicar as nossas certezas.
Nós queremos transformar a vida da população e a população precisa ter certeza disso. Não tem nada mais dolorido para mim que é ver pessoas como eu, mulheres de favela, retintas, que têm uma trajetória de precarização, dificuldade, defenderem Cláudio Castro e acharem que aqueles 121 corpos enfileirados são os tratos, são o resultado de melhor de sociedade que a gente pode formular e produzir. Eu acho que qualquer militante de esquerda precisa olhar para os lados e entender que nós estamos fazendo alguma coisa errada, e acho que o nosso grande erro hoje é termos nos deslocado dos lugares de importância da população. A população hoje não nos enxerga como principais instrumentos de transformação, e acho que o Lula, ele ainda é o nosso grande cara de conexão com essa realidade. Então, portanto, que a gente use o 26 para ser cada vez mais Lula no nosso dia a dia, para ser cada vez mais lulista na nossa visão de mundo. E não só lulista na nossa visão de mundo. Olha essas parlamentares incríveis que a gente está escutando aqui hoje. A gente tem símbolos sendo construídos na nossa esquerda, no nosso campo progressista. E eu vou lembrar da ida do deputado do MDB de direito, Otônio de Paula, ao plenário, para falar sobre o massacre e lamentar a tragédia de mortos da própria igreja na comunidade que ele tem contato, com a qual ele tem uma ligação. Então, essa pauta ela está começando a quebrar uma parede porque ela está vitimando o nosso povo, ela não está vitimando a direita ou a esquerda. Mas eu vou conversar com a Rosa sobre esse mesmo assunto porque eu quero ouvir sua opinião. Nós, como campo progressista, temos um dever de casa que eu não estou vendo ser feito, Rosa. Eu queria entender como é que você vê essa questão e que caminhos você acha que a gente deveria seguir, a exemplo dessa fala que a Tainá trouxe aqui pra gente. É provocativa a pergunta, mas acho que a gente precisa achar soluções internamente também, né? Então, com certeza, eu vou começar como Tainá começou. Que ótima questão. Eu acho que essa é a principal questão que hoje a esquerda brasileira, os movimentos sociais, os partidos políticos se debruçam. O que fazer? O que nós devemos fazer? Primeiro, eu queria dar um pitaco dizendo que nós temos um desafio enorme, que é o desafio da disputa ideológica na população. Pegando esse caso do massacre do Rio de Janeiro, o massacre, ele nos provoca algo muito difícil, muito pesado, porque tem um sentimento de horror, de terror diante daquilo. Mas tão grave quanto aquela cena de guerra que nós assistimos é saber que a população concorda com aquele tipo de ação, em que 87% da população concordou com aquela ação. Então, aí é onde nós estamos errando. Nós temos um campo enorme aberto de disputar ideologicamente a sociedade. Que tipo de pensamento é esse que está sendo construído de que a sociedade entende que bandido bom é bandido morto? Que projeto de segurança pública tem que ter um alvo apontado contra nós mesmos? Então, nós precisamos debater como é que a sociedade vai se fascicizando, o que é que nós temos que fazer na batalha das ideias, na batalha ideológica, no convencimento da sociedade. E caminhar por um outro lugar também, que é o lugar da organização política desses sujeitos, dessas sujeitas da população. E caminhar também por um outro desafio que é fundamental nesse cenário, que é o desafio de ocupar a política, ter mais parlamentares negros e negras, mais mulheres negras do campo da periferia, ver o nosso povo ocupando esse espaço. Nós estamos avançando, acho que nós temos um avanço enorme. O grande avanço desse último período é, sem sombra de dúvida, nós temos reeleito o nosso presidente Lula, que vem promovendo, acho que vem construindo um mandato também histórico, conseguindo avançar em algumas pautas, isenção do imposto de renda até R$5.000, conseguiu e agora está
encampando o debate pelo fim da jornada 6x1, pela redução da jornada de trabalho. Então, nós temos avançando, inclusive, com a participação cada vez mais qualificada de uma bancada negra no Congresso Nacional. Nós estamos aí, inclusive, vendo a construção dos nossos deputados federais com a PEC da reparação, com mulheres negras liderando lutas e construindo um projeto de futuro, mas nós temos muito que avançar. Acredito que 2026 vai ser um ano para a gente muito definidor desse processo, que a gente possa ter mais, inclusive, candidatas, e aí já colocando que temos aí, com certeza, uma expectativa de avançar em uma bancada negra no Congresso Nacional que tenha compromisso com a nossa pauta, mas tudo isso só vai ser possível se a gente conseguir construir, de fato, um projeto de convencimento, da disputa, da batalha das ideias na sociedade, que é muito importante para que a gente possa mudar a correlação de forças. Aqui no Legislativo, eu acho que eu concordo muito quando o Tainá fala que não é apenas apontar, é uma sociedade racista, o racismo estrutura a nossa sociedade, mas começar a apontar as soluções. No Legislativo, nós temos feito um esforço de criação de políticas não somente de combate ao racismo, mas de promoção da igualdade racial. Eu acho que é isso que a gente constrói quando a gente fala que combate ao racismo tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver também com segurança pública, com combate à fome, com projetos de soberania alimentar, com o mundo do trabalho, com redução da jornada de trabalho, com uma política de cuidado para as nossas mães, mulheres negras que estão na estrutura da desigualdade social da nossa sociedade, e assim nós vamos começar pela ação, pelos bons exemplos, trabalhar um processo de convencimento da nossa população e construir um Estado antirracista e um projeto de esperança para a nossa população. A Rosa falou de eleição, observem, vocês que estão nos ouvindo, e é nossa obrigação observar também como o tema da segurança pública será tratado nas propagandas e no período pré-eleitoral e no período de propaganda eleitoral também no ano que vem. A população precisa ficar atenta na instrumentalização desse assunto para usos políticos. A gente precisa aqui de solução. E já que você falou de caminhos para a solução, Rosa, eu vou voltar para a Tainá e vou trazer essa pergunta para você também. Infelizmente, vamos ter que responder bem rapidinho para dar tempo das nossas dicas culturais depois, mas eu tenho certeza, Tainá, ainda mais você que tem uma trajetória muito conectada à estrutura das cidades, né, no urbanismo, que na sua trajetória você viu boas ações populares de tentativa de combate a esse problema, e eu queria te perguntar se você tem algum exemplo para trazer para a gente, porque acho que nesse 20 de novembro vamos encerrar mostrando que o nosso povo também consegue agir mesmo diante de tanta tragédia. Então, queria que você trouxesse aí algum exemplo que te venha à mente de ação popular, movimento popular que trabalha nesse combate a essa situação tão dramática. E que te afetou, claro. Eu vou trazer a dimensão da importância dos movimentos de moradia. Nós estamos no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais violentas, por assim dizer, com os processos de organização popular. A gente nem falou sobre isso, acho que vale a gente pensar um programa que aprofunde esse nosso diálogo, porque a ocupação dos territórios de favela e de periferia, ela é marcada por violência, ela é marcada pelo poder institucional paralelo, hora da milícia, hora do tráfico, mas também ela é marcada por muita resistência pelos movimentos de mutirão, pelos movimentos de organização comunitária. Então, é muito fundamental a gente posicionar quilombos urbanos, o quilombo Sapopã, o quilombo do Grotão, o quilombo Astrogilda, o quilombo Camurim, que vai ser titulado agora no próximo sábado, por incidência do nosso mandato. Ou seja, eu estou falando de processos de resistência da população negra, das comunidades tradicionais, do movimento de moradia organizado brasileiro, que sabe e soube dar respostas às múltiplas violências por quais eles passam.
Eu acho que é um recado inclusive importante para o poder público, para a institucionalidade, que deve cada vez mais usar participação social e incidência popular. As pessoas querem participar das soluções dos seus cotidianos para aplicar um novo método da gente pensar gestões aplicadas à melhoria dos territórios, mas principalmente que inserem a boa participação. Perfeito. Quero levar essa pergunta também para você, Rosa. E já conversar também com as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que, olha, a sua entrada nesse pacto social contra o racismo pode estar do seu lado, aí na sua comunidade. Escutando aqui o que Rosa e Tainá estão falando, a gente já tem alguns exemplos. Vamos lá, Rosa. Bem rápido, queria trazer 2 exemplos de campos diferentes, um legislativo e outro da sociedade civil organizada dos movimentos sociais. Nós fizemos isso de ver o que é a política antirracista sendo colocada em prática. Nós fizemos uma grande luta aqui no Estado. O meu mandato foi responsável por desarquivar o Estatuto da Igualdade Racial. Nós sabemos que nós não queremos que as leis se tornem folhas mortas. Então, mesmo aprovando o Estatuto da Igualdade Racial, ele sendo sancionado em Pernambuco, nós começamos a construir uma série de proposições de projetos de lei para ver, de fato, como construir uma equidade de oportunidades para o nosso povo negro em Pernambuco. Nós acabamos de fazer um feito histórico, que foi a aprovação dos 30% das cotas raciais no serviço público de Pernambuco. Então, todos os editais, né, de concurso agora no Estado, agora vai ser equiparado à lei nacional. Imagine que Pernambuco estava lá atrás, nesse atraso, foi uma luta muito grande, foi quase 2 anos, da verdade, de vai e vem, mas a gente conseguiu assegurar 30% para a população negra, indígena e quilombola. Então, tivemos essa conquista recente. E a segunda, da organização da sociedade civil, queria rapidamente trazer os exemplos das cozinhas populares solidárias que nós temos aqui em Pernambuco, e é um projeto espalhado por todo o Brasil durante a pandemia, durante o período do projeto de fome do governo Bolsonaro. Nós começamos a abrir cozinha, trazendo as comidas do campo para a cidade para alimentar o povo. Hoje a gente tem mais de 60 cozinhas só na região metropolitana do Recife, são organizadas por mulheres negras, nessa ação do povo cuidando do povo, e agora, óbvio, isso também é uma política do governo do presidente Lula, que vem cada vez mais incentivando esse tipo de iniciativa da sociedade civil, dizendo que o povo pode cuidar do povo, e a organização e a luta, de fato, muda a vida da gente. Olha aí, sai do povo para a política e vira ação nacional. É um excelente exemplo, inclusive você que está nos ouvindo pode saber mais sobre as cozinhas populares lá no brasildefato.com.br, porque esse assunto é prioritário para a gente. A nossa querida Rosa está com o tempo contado, então eu já vou encerrar a nossa conversa sobre, na verdade, é Tainá que está com o tempo contado, minha diretora, é isso? As Nossa, duas. as duas. Gente, dia 20 de novembro é trabalho para todo lado, viu? Então eu vou começar com a Tainá, que está numa correria, te agradecer por fazer parte desse time do podcast 3x4, agora como nossa comentarista fixa, e te pedir a sua dica, já me despedindo, agradecendo e pedindo a sua dica cultural para o nosso programa de hoje. Espero te ver em breve aqui no programa, viu? Que coisa maravilhosa dividir essa bancada, mesmo que virtualmente, com Rosa e com você, Nara. Eu estou honradíssima de ser comentarista agora desse time de comentaristas potentes da nossa comunicação popular brasileira, que é Brasil de Fato. Olha, dica cultural, eu vou convidar todo mundo que está no Rio de Janeiro a frequentar os parques urbanos aqui do Rio. A gente ainda está no ritmo de COP30, nós sediamos o Diálogos Locais aqui na cidade do Rio de Janeiro, falando sobre meio ambiente, falando sobre qual é a participação e incidência que a população pode ter na discussão climática internacional. E todos os parques da cidade estão com atividades culturais para todas as faixas de idade, faixas etárias. Então, por favor, você, pessoa de 8 a 88 anos, esteja aqui super convidado a participar de uma atividade no Parque Urbano da cidade.
Recomendação de uma arquiteta e urbanista, viu, cidade do Rio de Janeiro e população da cidade do Rio de Janeiro? Essa vem gabaritada pelo diploma. Nem precisaria, né, Tainá? Mas bem. Olha, muito bem-vinda, Tainá de Paula, secretária de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro, vereadora mais votada do Rio e agora comentarista fixa do podcast 3x4. Um grande beijo, até a próxima. A gente vai encerrar com a Rosa, mas já se despedindo da Tainá. Um abração, querida. Beijo. Vamos lá, nossa querida Rosa, diga para nós, já agradecendo também a tua participação, obrigada demais pela força que você traz para o nosso debate e pela força das ruas também, da convivência com a luta pela terra e com o nosso povo negro. Queria que você trouxesse sua dica cultural e te agradeço muito pela presença aqui no podcast 3x4. Obrigada, Nara, Tainá também. Bom, você sabe que pernambucano é muito bairrista. Aqui nasceu o Oceano Atlântico, na cidade do Recife. E eu não discordarei nunca. Nós já fomos um país, então eu queria trazer uma dica cultural de Recife, de Pernambuco, que está tomando o mundo inteiro e todas as casas de cinema, todos os cinemas do país, que é O Agente Secreto, um filme de Kleber Mendonça Filho, que fala um pouco sobre esse período da ditadura militar, mas não só sobre isso. Tem muitos elementos sobre a nossa cultura pernambucana, sobre a nossa cultura de resistência, traz histórias muito emocionantes do próprio povo brasileiro, da política. Então, gente, vão aos cinemas, ver O Agente Secreto, está concorrendo ao Oscar, inclusive Wagner Moura aí, que é baiano, que tem o molho, mas que traz essa marca pernambucana aí. Então, gente, vão ver O Agente Secreto. Queria muito agradecer, esse é um debate fundamental. E, por fim, dizer que fiquem atentos e atentas que dia 25 de novembro estaremos todas as mulheres nas ruas de Brasília, na Marcha Nacional das Mulheres Negras, lutando por um Estado antirracista e pela vida digna do nosso povo negro. Simbora. Olha, essa Marcha das Mulheres Negras vem sendo construída num processo coletivo que o Brasil, de fato, acompanha na nossa cobertura jornalística emocionante e que só prova a força da mulher negra brasileira e como a gente carrega locomotiva. Vamos falar de locomotiva. Locomotiva são as mulheres negras brasileiras. A gente ouviu a Rosa Amorim, que é ativista e militante pelos direitos humanos e também deputada estadual de Pernambuco, uma trajetória de luta pelos direitos do nosso povo brasileiro e pelos direitos, as garantias do que prega a nossa Constituição. Começou na luta pela terra, mas ampliou e hoje é uma parlamentar exemplo para o nosso país. Obrigada pela participação aqui nesse 20 de novembro. É uma data doída, é uma data a ser celebrada. Até o feriado foi uma luta para a gente ter, até essa homenagem, né, Rosa? Mas é muito bom contar com a força do debate e da fala de vocês aqui. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Seguimos acompanhando o Brasil de fato. É isso. E vamos ter a Rosa mais vezes aqui, viu, gente? Com certeza. A gente precisa celebrar a construção dessas figuras políticas que discutem o que precisa ser discutido aqui no nosso país. E você que está nos ouvindo acompanhou o nosso debate para esse 20 de novembro sobre a violência contra o povo negro brasileiro como política de Estado. Manda a sua conclusão, manda o seu comentário para as nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, por todos os nossos canais, tá tudo explicadinho lá no nosso site, só dá para fazer comunicação popular com a sua participação, a gente está esperando a sua mensagem. E olha, vou pedir um minutinho aí para a nossa diretora antes dos nossos créditos só para falar, 2024 é o ano da retomada do cinema brasileiro, viu? A dica da nossa convidada foi providencial. Agora sim, vamos para os créditos.
3x4 hoje foi apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, Tainá de Paula, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. Produção Camila Guiar. Trilha sonora original Alejandra Luciane. Trabalhos técnicos, Vitor, me relembra teu sobrenome, por favor. Vitor Martins, o nosso DJ da vez. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais, Rafaela Cury, coordenação de jornalismo, Muniz e Ravena e Lucas Stanislau, direção executiva de Nina Fideli. Semana que vem tem mais 3x4 e a gente quer você aqui nesse debate, viu? Até lá!